Olá, terceiro ano! No vídeo de hoje, nós faremos a correção da nossa atividade avaliativa. Então, na nossa primeira questão, trazemos um recorte onde a gente tem que julgar as afirmações sobre os processos de eletrização. Então, uma esfera condutora A, carregada positivamente, é aproximada de uma outra esfera condutora B, idêntica à esfera A, mas que está eletricamente neutra. Então, sobre os processos de eletrização entre essas duas esferas, identifique as afirmativas corretas. Então, vamos julgar cada um dos itens. Inicialmente, a gente precisa anotar os dados da questão, certo? Então, a esfera A está carregada positivamente e a esfera B está neutra. O item 1 nos diz: ao aproximar a esfera A da esfera B, sem que haja contato, uma força de atração surgirá entre essas esferas. Isso é verdadeiro, certo? Porque sem haver contato, quando a gente faz a aproximação, as partículas positivas de A, elas vão atrair as partículas negativas de B, certo? Então, vai haver uma força de atração entre elas, porque nós vimos que as partículas opostas se atraem e as partículas iguais se repelem, certo? Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2 diz que ao aproximar a esfera A da B, havendo contato, nesse caso agora vai haver contato, e em seguida separando-as, as duas esferas sofrerão uma força de repulsão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também, né? Porque aqui vai haver uma eletrização por contato. E quando há eletrização por contato, nós vimos em nossas aulas que ambas as esferas elas vão ficar eletrizadas com as mesmas cargas, certo? Então, se A é positiva, a esfera B também vai ficar eletrizada positivamente. Sendo assim, se elas vão ter cargas de mesmos sinais, elas vão se repelir, certo? O item 3 nos diz que, ao aproximar a esfera A da B, também havendo contato e em seguida afastando-as, a esfera A ficará neutra e a esfera B ficará carregada positivamente. Acabei de explicar isso no item 2, certo? Quando há contato, ambas as esferas vão ficar com a mesma carga elétrica. Logo, B e A ficarão eletrizadas positivamente. Então, o item 3 é falso. O item 4 nos diz que ao aproximar a esfera A da B, sem que haja contato, e em seguida aterrando a esfera B, ao se desfazer esse aterramento, ambas ficarão com cargas elétricas de sinais opostos. Verdadeiro, né? Que isso caracteriza o processo de eletrização por indução, certo? É assim que ocorre no processo de eletrização por indução. Então, o item 4 também é verdadeiro. E o item 5 nos diz que ao aproximar a esfera A da B, sem que haja contato, e em seguida afastando-as, a configuração inicial de cargas não se modificará, certo? Isso é verdadeiro também, porque a gente vai aproximá-las, apesar das as partículas positivas de A vão chamar para perto dela as partículas negativas de B. Mas após afastá-las, a configuração inicial da esfera B vai voltar, a configuração da esfera B vai voltar à configuração inicial, certo? Então, não irá se modificar. Logo, a alternativa correta é que 1, 2, 4 e 5 são afirmativas verdadeiras, certo? Nossa segunda questão nos diz o seguinte, que um aluno fez a seguinte experiência. Colocou duas esferas metálicas idênticas com cargas mais Q e menos 3Q em contato. Então, ele colocou as duas esferas em contato, esperou alguns minutos e depois separou essas duas esferas. Após esse experimento, quais são as novas cargas dessas esferas metálicas? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essas esferas de A e B, certo? Então, a esfera A, eu vou dizer que tem a carga Q positiva, certo? E a esfera B
vai ter a carga menos 3Q. Então, quando ocorre o processo de eletrização por contato, nós vimos em aula que a carga final vai ser a mesma de ambas as esferas e, além disso, vai ser dada pela média entre as cargas de ambas as esferas, certo? Então, a carga final, que eu vou chamar de A', e de B', vai ser igual à carga final de B, que eu vou chamar de B', e vai ser dada pela soma da carga de A com a carga de B, dividido por 2, certo? Logo, isso aqui vai ser igual a menos 2Q sobre 2, que é igual a menos Q. A terceira questão, ela nos diz que duas esferas condutoras idênticas estão fixas em suportes isolantes e seus centros separados entre si por uma distância de 1 metro. A primeira esfera está carregada com a carga de 15 microcoulombs, enquanto a segunda está com a carga de menos 5 microcoulombs. Nessa situação, as esferas exercem uma sobre a outra uma força elétrica de intensidade F1. Suponha que as esferas sejam colocadas em contato até se atingir o equilíbrio eletrostático e, novamente, sejam colocadas nas suas posições iniciais. Nessa nova configuração, elas exercem uma sobre a outra uma nova força elétrica de intensidade F2. Qual é a razão entre essas forças? Considere o raio das esferas é bem menor que a separação entre elas, ou seja, isso daqui nos diz que nós podemos utilizar a lei de Coulomb para determinar essas forças, certo? Então, a ideia inicial é nós determinarmos a primeira força, S1, F1, depois determinamos a segunda força, F2, e em seguida determinamos o quociente entre elas, certo? Então, só para ilustrar um pouco essa questão, nós temos duas esferas que estão colocadas em um suporte a uma distância de 1 metro, certo? Vou chamar a primeira esfera de esfera A. Então, a esfera A tem carga, vou chamar de esfera A, e a outra esfera de esfera B. A esfera A tem carga 15 microcoulombs, que é igual a 15 vezes 10 a menos 6, porque um microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulomb. Então, é 15 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque a carga no Sistema Internacional de Unidades é dada em coulomb, certo? A carga de B, por sua vez, tem valor de menos 5 microcoulombs, que é igual a menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo? Então, e a distância... Eita. Aqui virou um O. 10 a menos 6 coulomb. E a distância entre elas é de 1 metro. Então, vamos determinar a força nesse primeiro caso, certo? Então, a força, a F1, força que elas exercem uma sobre a outra, nessa situação, é dada pela constante de eletrostática vezes carga de A vezes carga de B sobre o quadrado da distância entre elas, certo? Então, a constante eletrostática, quando ela não é dada, geralmente nós consideramos como 9 vezes 10 a nona, certo? Só que a nível de como nós queremos determinar a razão entre as forças, e a constante eletrostática vai ser a mesma para as duas forças, então, no final, nós vamos cancelar, simplificar esse valor da constante, certo? Então, a nível de redução de cálculos, não precisamos substituir o valor da constante. Então, eu vou considerar aqui a constante, vou considerá-la como uma variável ainda, certo? Carga de A é 15 vezes 10 a menos 6. Carga de B,
Na intensidade da força, o sinal não vai alterar a intensidade da força. Então, vamos considerar o sinal positivo, vezes 10 a menos 6. Vamos considerá-lo em módulo, sobre 1, certo? 1 ao quadrado, 1. Então, isso daqui vai nos dar 15 vezes 5, 75, vezes 10 elevado a potências de mesma base, produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 12 coulomb, certo? Agora, a gente precisa determinar a segunda força. Só que no segundo caso, o que é que vai acontecer? Elas vão ser colocadas em contato, ou seja, vai ocorrer uma eletrização entre essas duas esferas, que elas vão ser colocadas em contato, vai atingir o equilíbrio eletrostático e aí novamente elas vão ser separadas e vão voltar para a posição inicial. Logo, essas duas esferas elas terão novas cargas após esse contato e esse equilíbrio eletrostático, certo? Que vai ser, e as cargas serão iguais e vai ser dada pelo quê? Então, vamos determinar primeiro essas novas cargas que a gente vai utilizar para determinar a nova força de interação, certo? Então, a nova carga de A, que eu vou chamar de Q' de A, vai ser igual à nova carga de B, que vai ser igual a 15, que é a carga inicial de A, somado com menos 5, carga inicial de B, sobre 2. Então, vai ficar 15 menos 5, 10, sobre 2, que é igual a 5 microcoulombs. Aí, agora, a gente pode determinar a nova força entre elas, onde suas cargas serão iguais e tem valor de 5 microcoulombs. Logo, F2 vai ser dada pela constante eletrostática, nova carga de A vezes a nova carga de B, sobre D quadrado. Logo, F2 vai ser igual a K vezes 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, que é o produto entre elas, e ambas são idênticas, tem a mesma carga elétrica, então isso aqui vai ser igual a K vezes 25 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Portanto, a razão entre a primeira força de interação e a segunda força vai ser dada por 75K vezes 10 a menos 12 sobre 25K vezes 10 a menos 12. Então, a gente vai simplificar o K do numerador com o K do denominador, 10 a menos 12 com 10 a menos 12. Então, nós obtemos que o quociente, a razão entre essas duas forças é 3. 75 sobre 25, 3. Certo? E, para finalizar, nossa última questão nos diz que em um campo elétrico uniforme, uma partícula carregada positivamente com 10 microcoulombs, carregada positivamente com 20 microcoulombs, está sujeita a uma força elétrica de modo 10 newtons. Reduzindo pela metade a carga elétrica dessa partícula, a força em newtons que atuará sobre ela será igual a quanto? Então, nessa questão, nós não precisamos fazer conta. Nessa questão aqui é puramente análise da teoria. Por quê? Nós vimos que a força ela é dada pelo produto do campo pela carga. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso nos diz que a força ela é diretamente proporcional à carga. Então, à medida que a carga aumenta, a força também aumenta. À medida que a carga diminui, a força também diminui. Dessa forma, se a gente vai reduzir pela metade a
a carga ela também será reduzida pela metade. Ou, desculpa, se a gente vai reduzir a carga pela metade, a força também será reduzida pela metade, certo? Então, se a carga for reduzida pela metade, então nós teremos agora uma carga de 10 microcoulombs, a força será de 5 newtons, certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.